E agora o futebol. O Atlético ganhou, América perdeu e Cruzeiro também perdeu. Falar primeiro do América. Sem conseguir criar chances, o América limitou-se a se defender e acabou castigado. Com um gol de pênalti no começo do segundo tempo, o Flamengo venceu por 1-0 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela segunda rodada do Grupo 1 da Primeira Liga. Com o resultado, o time rubro-negro assume a liderança da chave com 6 pontos, enquanto o Coelho caiu para a terceira posição com 3. Os clubes voltam a campo para os respectivos campeonatos estaduais. O América enfrenta o Caldense neste sábado, às 17 horas, no estádio Independência, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Olhe bem, em uma partida eletrizante, mas com a arbitragem um pouco confusa, a torcida do Cruzeiro saiu mais triste do Mineirão. Após a equipe celeste abrir o placar logo aos 4 minutos do jogo, viu o Fluminense virar o placar e ampliar para 3-1 ainda na etapa inicial. A Raposa buscou o empate no segundo tempo, porém, o tricolor carioca, em um pênalti duvidoso, fez 4-3 e saiu vitorioso do Mineirão nesta quarta-feira pela segunda rodada do Grupo 5 da Primeira Liga. O resultado complicou a situação da Raposa na competição. A derrota jogou a equipe celeste para a última colocação do Grupo 3, com apenas 1 ponto, empatado com o Criciúma, porém com 2 jogos contra 1 apenas dos catarinenses. Na última rodada, o Cruzeiro precisará vencer de qualquer maneira o Atlético Paranaense no dia 9 de março no Mineirão e ainda contar com outros resultados para conseguir uma vaga nas semifinais da Primeira Liga. E o Atlético se saiu melhor. Começou a Copa Libertadores 2016 com o pé direito e jogando fora, jogando lá no Peru, em Arequipa. No Peru, a equipe alvinegra saiu atrás do placar, mas com belos gols de Rafael Carioca e Patrick, virou para cima do Melgar, na noite de ontem, no estádio Mariano Melgar, pela rodada inicial do Grupo 5 da competição continental. Com a importante vitória fora de casa, o Atlético larga na frente no Grupo 5 com 3 pontos, deixando o Melgar na lanterna. Hoje o Independente Del Valle e Colo-Colo se enfrentam no Equador. O Atlético volta a entrar em campo pela Copa Libertadores na próxima quarta-feira, dia 24, às 9h45 da noite, contra o Independente Del Valle, no Horto. Antes, a equipe alvinegra tem compromisso pelo Campeonato Mineiro. No domingo, às 5 da tarde, o time recebe o Boa Esporte, também no Independência. Muito bem, o jogo do Atlético foi lá em Arequipa, tem até aquela música, né? Arequipa, Arequipa. Vamos agora falar de esporte com o comentarista Cristiano Freitas. Cristiano, o Atlético assistiu o jogo todo, estou assim disposto a falar bastante sobre esse jogo, porque eu acompanhei e analisei o jogo desde o início. O Atlético começou uma fera, uma potência muito grande o jogo. No final, acho que foi a altura, o cansaço, ou foi mesmo as condições técnicas do time, o Atlético sofreu uma pressão muito grande no final. Mas o time está de parabéns, naturalmente. Pois é, Barroso, boa noite, né? O Atlético fez um grande jogo, né? A gente estava meio sem saber como é que ia ser na expectativa dessa estreia do Atlético. Foi uma boa partida, o primeiro tempo o Atlético dominou o jogo, tomou um gol que foi uma jogada assim despretensiosa, né? Foi um contra-ataque, o cara cruzou a bola na área e não tinha ninguém no miolo da área e o Leonardo Silva estava voltando de um escanteio e tentou tirar a bola de qualquer jeito e ele acabou matando o Marcos Rocha, que ia pegar a bola sozinho.
e a bola sobrou para o cara que estava atrás do Marcos Rocha e acabou gerando todo o gol. Mas o Atlético não se desesperou, continuou jogando seu futebol, conseguiu a virada, né? No segundo tempo, eu imaginei que o Atlético poderia golear, porque começou também arrasador, e o time do Peru não estava conseguindo sair jogando, perdia a bola toda hora, só que o Atlético tocou demais a bola e não foi para cima para definir o jogo. E aí é aquela história do Aguirre, que a torcida vai ter que começar a acostumar com isso, que ele é um treinador mais voltado para a defesa mesmo, para o esquema tático defensivo, e chegou num determinado momento ele achou que ele deveria realmente recuar o time. Contou para isso aí o Luan e o Yuri, né, que correram demais e acabaram cansando, então ele foi substituindo esses jogadores e colocando volante no time para defender, e aí foi aquele Deus nos acuda no final. Né? Uma vitória muito importante, né? No início de uma competição igual a Libertadores, ganhar fora de casa é uma maravilha. Mas o Atlético sempre tem de dar um sufoco na sua torcida. Já é tradição do time, não é? Você concorda com isso, né? Sim. Patrick perdeu aqueles gols assim, cara a cara. Qualquer um de nós aqui faria aqueles gols, né? O Patrick é um jogador único no futebol mundial. Nunca houve um jogador como o Patrick, acho que nunca vai haver um como ele. Que perde tanto gol. É um jogador que complica as jogadas mais fáceis, né? E as jogadas mais difíceis são as que ele consegue fazer. Ele tropeça com a bola, ele arruma uma bagunça, às vezes dá certo, às vezes não, e virou um mito, inclusive. Né? Hoje, nas redes sociais, tem memes dele, do Messi, comemorando, mostrando a camisa do Patrick, coisas assim, né? Surreais, porque o Patrick realmente é um jogador ímpar. Né? E ele acabou decidindo, jogou muito bem, é um cara que tem um preparo físico muito bom. E na transmissão que eu assisti pela Fox, não sei se o outro canal transmitiu, não é meu papel aqui analisar isso, mas ele foi considerado o melhor jogador em campo. Porque foi um jogador que mais teve oportunidade de gol, foi o jogador que definiu a partida, inclusive. Né? Realmente ele se apresentou muito bem, né, nesse jogo, apesar dos gols perdidos. Mas para você perder gol, você tem que conseguir chegar. Né? Foram jogadas de bolas enfiadas, então quer dizer, você precisa ter a velocidade, e ele realmente aproveitou isso aí, o preparo físico dele é muito bom, e ele ganhou muitas jogadas aí dos adversários. Tá? E ainda tem esse outro lado aí, né? O Atlético jogou com um time, bom, vou exagerar um pouco na expressão, mas um time meia boca, né? Porque tem muita gente boa e consagrada ainda para entrar no time, né? Faltam quais jogadores? Falta o Casares, que precisa ser regularizado, né? Sim. O Robinho, né? E aí a gente ainda tem no departamento médico lá o Dátulo, né? Que está para voltar. Tem machucado lá também o Thiago Ribeiro, mas a torcida já não estava muito bem com ele. O Casares parece que está jogando um bolão, né? O Casares foi um jogador muito importante lá na Copa da Flórida, né? Os 2 jogos ele entrou no segundo tempo e mostrou um bom futebol, e a torcida está numa expectativa... Ele está arrebentando nos treinos, né? Nos treinos. A torcida está com uma expectativa muito boa, muito grande aí de ver ele estreando com a camisa do Atlético realmente nas competições oficiais. Ô, Cristiano, um time que começa uma Copa dessa, com a vitória fora, acho que o caminho agora vai ficar bom para o Atlético, né? Já tem um jogo agora na quarta-feira seguinte, né? Já tem um jogo agora contra o Independente Del Valle. Aqui em Minas, né? Aqui, o jogo vai ser no Independência. O Atlético vai fazer... No alçapão do Independência. Isso. Os primeiros jogos da primeira fase da Libertadores, o Atlético definiu aí que vai fazer os 3 jogos no Independência. Aquele mito, né, do alçapão. Depois o Atlético estuda aí, passando, né, de fase, nos jogos mata-mata, levar os jogos para o Mineirão. Até para questão de arrecadação, né, para poder ganhar mais. Mas aí tem esse jogo na quarta-feira. Antes o Atlético vai jogar aí contra o Boa Esporte, também aqui no Independência, pelo Campeonato Mineiro. Eu acredito aí que boa parte dos titulares devam até jogar, porque não vai ter viagem, não vai ter um desgaste muito grande de uma partida para outra, e o Atlético vai ter que defender a liderança aí. É importante se manter entre os primeiros também no Campeonato Mineiro. Mas parece que o time está focado mesmo na Libertadores. O time está focado na Libertadores, mas a torcida vai cobrar se o time largar o Campeonato Mineiro de lado. Né? A torcida vai querer levar
Até porque o ideal é que se chegue numa final, né, hipotética aí contra o Cruzeiro. Tá certo, Cristiano, nós estamos aqui ao vivo, 19h18, não é horário oficial de Brasília não, porque tem hora que eu nem vejo direito os ponteiros aqui de minuto. Mas vamos falar do Cruzeiro. O André Luiz estava para vir para falar sobre o Cruzeiro, mas não veio. Vou cortar o salário e o jeton dele. Ou será que ele não veio porque o Cruzeiro não se saiu bem? Fala aí sobre o Cruzeiro. Segundo informações que ele me passou, ele ficou preso no trânsito. Sim, eu estou brincando naturalmente com ele. O trânsito caótico não das vou capitais cortar o brasileiras. jeton dele. Mas eu assisti o jogo do Cruzeiro, foi um jogo bem interessante, né? Tanto o Cruzeiro como o Fluminense estão numa campanha nos campeonatos estaduais que estão deixando o torcedor meio desconfiado, embora o Cruzeiro tenha vencido seus jogos com um futebol muito ruim, e o Fluminense está até tropeçando lá no Carioca. Os dois times chegaram com a proposta de jogar aberto, foi um jogo interessante por causa disso, os dois times jogaram muito aberto, procurando o gol o tempo inteiro, tanto que foi uma partida de 7 gols, né? Então foi um jogo bem interessante. O Cruzeiro acabou, eu acho até que jogou melhor do que o Fluminense, mas o Fluminense foi mais efetivo, né? Na hora que teve na cara do gol, conseguiu fazer os gols. Mas teve aquele pênalti também muito duvidoso, né? Você assistiu o jogo, realmente foi roubado? Olha, eu não acho que foi roubado, não. Os 2 pênaltis eu acho que foram os 2 pênaltis. O primeiro, que foi a bola que bateu na mão do Fabiano, recomendação da FIFA. Tá? Eu, particularmente, discordo, porque o cara está muito próximo, é muito difícil o cara tirar o braço, né, tirar a mão da trajetória da bola, da distância que ele estava. Mas a FIFA recomenda que naquele lance que deu o pênalti. Então, acho que pela recomendação da FIFA, o juiz acertou. E o lance do segundo pênalti, que foi o Fábio que fez, aquele não tem conversa, né? O cara tocou a bola e o Fábio deu um pulo, o cara tocou a bola e o Fábio só achou o corpo dele. Pênalti indiscutível. Fez uma ponte, mas logo em cima do jogador, né? Em cima do jogador. Que é inclusive o Felipe Amorim, que saiu do América, né? Tá certo, tá certo. Agora vamos falar também do América. Fale um pouquinho aí sobre o América. Não podemos esquecer o América, que também, infelizmente, saiu com uma derrota. O América ontem, infelizmente, eu não pude acompanhar o jogo dele por conta do jogo do Atlético. Os 2 jogos foram no mesmo horário. Ouvi dizer que o América jogou bem, jogou contra o Flamengo, que é um outro time também que está em formação, com dificuldades, e o América acabou perdendo com um gol de pênalti, que também teve muita polêmica em cima do pênalti, mas eu acho que realmente foi pênalti, tá? Também dentro da recomendação da FIFA, acho que o juiz acertou em dar o pênalti, mas disse que o América jogou bem. Eu assisti na semana passada, no fim de semana, o jogo do América com o Vila Nova, que foi um grande jogo, foi o melhor jogo da rodada do Campeonato Mineiro. O jogo do Atlético foi muito ruim, né, com o time reserva contra o Guarani. O jogo do Cruzeiro contra o Tupi também foi muito ruim, mas o jogo América e Vila Nova foi um jogaço, foi um jogo muito bom. Usando aquele termo que estava ali, eletrizante. Eletrizante. Acho que algumas peças aí que o América deve trazer para o Campeonato Brasileiro vai deixar o time competitivo para não correr aquele risco, né, que a gente já está acostumado de chegar na série A e já voltar rapidamente para a B. Muito bem, eu vou falar uma notícia ali, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você sabe que o José Aparecido de Oliveira, aquele José Aparecido famoso, né, o mais amigo, ele foi um intelectual desde o início da vida dele e contribuiu muito para grandes escritores. Por exemplo, Antônio Maria, que era aquele jornalista muito conhecido e autor de músicas Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, tipo essa, famosas. O primeiro livro de poesia do Antônio Maria foi patrocinado pelo José Aparecido. Interessante, né? Muito bacana. Ninguém sabe muito essas histórias do José Aparecido. Essa aí eu não sabia. E ele era amigo de intelectuais, daquele pessoal do Pasquim. Durante a ditadura, protegeu muita gente, muitas pessoas. Ele trabalhava com Magalhães Pinto e usava o dinheiro do então Banco Nacional. Quando o cara era perseguido pela ditadura, não podia pagar o empréstimo do imóvel, o José Aparecido arrumava um empréstimo lá no Banco Nacional, porque ele era secretário do Magalhães, e acabou que muita gente conservou seus apartamentos e casa, com a ajuda do José Aparecido. Mas olha bem,
A Biblioteca Pública Estadual Luiz Bessa recebeu ontem uma doação de livros que pertenceram a 3 políticos brasileiros. O ex-ministro da Cultura e governador de Brasília, José Aparecido de Oliveira, de quem eu estava falando, do ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, a quem também eu me referi, e do ex-presidente da República, Jânio Quadros, que também era um intelectual, né? Ligado ao português. Olhe para você ver a reportagem. A doação foi feita pelo dono do acervo, José Fernando Aparecido de Oliveira, filho do ex-ministro da Cultura. A coleção recebida é composta por 1.200 obras que retratam momentos importantes da história do país. Alguns livros contêm dedicatórias de personalidades como Ziraldo, Darcy Ribeiro e Fernando Sabino. No tirante a Magalhães Pinto, que foi um banqueiro, político, mas também um homem que ajudou até a fazer o golpe de Estado aqui no país. No tirante a ele, eu acho que são livros de 2 intelectuais que merecem ser vistos. O Redação BH News termina agora. Boa noite, te espero amanhã.